Solicito Edson Fernandes Sá, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Silva Rocha, José Carlos Santana, Luiz Felipe de Andrei, Marina Jesus Santos. Havendo número de ambiental, proteção de nome do povo de Brasilândia de Minas, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da última reunião. Solicito a dispensa da leitura da ata. A dispensa da leitura da votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Com a palavra o vereador que desejar, solicito ao secretário a leitura das correspondências. Ofício número 22 de 2025, do Gabinete. Brasilândia de Minas, 10 de fevereiro de 2025. A presidência da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas assume resposta ao ofício número 005 de 2025. 2023, 09 2023, 010 2023 e 011 2023. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os demais membros desta Egrégia Casa Legislativa, solicitamos a concessão do prazo até dia 24 de fevereiro de 2025 para encaminhar a atualização dos projetos, certo de que contarmos com a habitual atenção e compromisso desta Casa Legislativa, renovando nossos votos. Com a palavra o vereador que desejar apresentar concedido. Pessoas que se encontram, que nos atividades, o público presente, essa reunião da reunião na área, parabéns ao doutor que se faz aqui presente, que é o procurador do município, sempre tem vindo aqui e necessidade de rapidez, presidente. Eu gostaria que incluísse o projeto, se eu não me engano, só o 02 que está de urgência. Gostaria que a diretíssima população votar projetos que estão em pauta aí. Pode colocar, eu peço que coloque todos então os projetos do 06, o número 26, né, projeto de lei 26, o 07 e o 08 e 09 e o projeto número 06 também. Colocar todos na ordem do dia para ser apreciado, levando em consideração aí também que as nossas agentes de endemia estão ansiosas aí para a gente aprovar esse projeto aí para vir esse benefício aí que elas tanto merecem. Então, fica aqui o meu pedido de incluir na ordem do dia para ser votado hoje.
Projeto de lei número 06, 07, 08, 09 e 26 está em votação para inclusão na ordem do dia. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. 10 a 0. Com a palavra, o vereador de Desobrações. Oi. Eu cumprimento a presidente, secretário, presidente, vereadores, servidores da CPI, todos os servidores. Essa é a casa pelo trabalho que o senhor fez aqui no Senado e contribui. Estou vendo a casa dos servidores, quero agradecer a cada um de vocês que está fazendo o trabalho que vocês trazem dia a dia. Vou dizer, claro que é gente, né? Levando os pacientes para todas as cidades, das capitais, Belo Horizonte. E eu sei a correria às vezes. E eu sei que às vezes vocês não recebem diariamente, vocês não merecem trabalho, que passa sono, a correria. Eu sei que o meu desejo é que a diária de vocês fosse bem mais, mas vamos lutando que uma hora eu estou sempre que vocês prestem um trabalho digno na cidade. Eu sou um caso de Pernilongo aí, mas não depende de vocês, porque eu sei que já procurei o área, ele disse para mim que faltando servidores lá, né? Diz também que está faltando medicamento. Eu sei que não depende de vocês, eu sei que se estiver lá na mão de vocês, vocês prestam um bom trabalho no nosso município. Quero parabenizar a Andréia e o Sérgio Vasco, que está aqui, que prestou, quando estava na coordenação, fez um excelente trabalho por toda a Brasilândia. A todos vocês, a casa aqui é de vocês, nós prestamos um trabalho aqui a cada um de vocês. As portas aqui, eu sempre digo, está sempre escancarada para receber vocês. Vocês. Só reforçando o que Emílio falou sobre o pernilongos, né? Tem um requerimento de minha autoria 004 que está solicitando a possível, né, combate aos pernilongos. E até hoje nós não tivemos retorno desse combate a pernilongos. Então eu só queria reforçar esse pedido. Perfeito? Para reclamação aumento. E agradecer a outra presença na favor. Se for fazer questão, viu? Muito obrigado. Só falar aqui para somar. Os funcionários públicos, nós temos ali as ACS, né? Para
ver e fazer o que é verdade por todos, né? O pessoal da equipe de limpeza, Gostaria de cumprimentar os novos colegas, a mesa diretora, Vulco Gil, também o Edmilson Braga, vereador dessa casa, o atual vice-prefeito William, que se faz presente, ex-vereador dessa casa. Cumprimentar aqui, em especial, as ADS e a ACE, e nós vamos aqui e também o Vocês sabem da faz anunciar a seguinte ordem do dia para a reunião ordinária de 17/2/2025. Apreciação e segunda discussão do projeto de lei complementar número 006/2025. Altera a lei complementar número 66 de 2 de fevereiro de
2023, que dispõe sobre a criação de um cargo de procurador do município. Apreciação em única discussão do projeto de lei número 006/2025, concede revisão geral anual e reajuste real da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo para o exercício de 2025. Apreciação em única discussão do projeto de lei número 007/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a parcela adicional de assistência financeira complementar aos agentes de combate a endemias, ACE, previsto na portaria GM/MS número 3.601, de 17 de janeiro de 2024, e da outras providências. Apreciação em única discussão do projeto de lei número 008/2025, dispõe sobre o incentivo ao funcionamento de círculos itinerantes e parques de diversões itinerantes a serem instalados no município de Brasilândia de Minas, e da outras providências. Apreciação em única discussão do projeto de lei número 009/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a associar-se e contribuir mensalmente com a Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais e do Alto Paranaíba. Apreciação em única discussão dos requerimentos número 014 a 022 de 2025. Vereador Presidente João Henrique Zica da Rocha. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei complementar 06 e o projeto de lei número 06 ao 09 de 2025. Projeto de lei complementar número 06/2025 do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 66 de 2 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre a criação de um cargo de procurador do município. O prefeito municipal de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 86, que a Câmara Municipal decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A emenda da Lei Complementar número 66 de 2 de fevereiro de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a criação de um cargo de procurador municipal. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Complementar número 66 de 2 de fevereiro de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado um cargo de procurador municipal de livre nomeação e exoneração de recrutamento amplo com as atribuições, os requisitos de provimentos, a forma de recrutamento e os vencimentos descritos no anexo da lei. Artigo 3º, itens 1 e 2 do anexo único da Lei Complementar número 66 de 2023 passam a vigorar com a seguinte redação. Um cargo de procurador municipal. Segundo, sintéticas, assessorar juridicamente o prefeito, as atribuições sintéticas, assessorar juridicamente o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais e demais titulares de órgãos do município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Prefeito Osés Cardoso Queiroz.
Projeto de lei ordinário número 006/2005, Poder Executivo. Concede revisão geral anual e reajuste real da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo para o exercício de 2025. O prefeito do município de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 86, inciso 7 da Lei Orgânica, o principal decreto e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revisada em 4,83% a remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Brasilândia de Minas, em conformidade com o disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 1º. A revisão de que trata o caput deste artigo corresponde ao somatório acumulado da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2024. Inciso 2º. Após a aplicação do PSC no caput deste artigo, os vencimentos dos cargos que ao salário mínimo nacional serão elevados ao valor fixado, assegurando o disposto no inciso 4 do artigo 7 da Constituição Federal. Inciso 3º. O índice de revisão geral de que trata esta lei será devido desde a competência de janeiro de 2025. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, ficando o Poder Executivo autorizado esta lei poderá ser regulamentada por ato do chefe executivo. Artigo 4º. Esta lei de vigor na Prefeitura de Minas, 17 de Prefeito Municipal, 10 Carlos Queiroz. Excelente. Incluso o projeto de lei que trata da revisa a remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Brasilândia de Minas e da outras providências. Portanto, senhor presidente, são estas considerações que tenho a apresentar, pleiteando a aprovação do presente projeto de lei, reiterando a vossa excelência e aos demais edis os meus protestos de estimas e considerações. Atenciosamente, prefeito municipal Oséias Cardoso Queiroz. Projeto de lei ordinário número 7, 2025, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a parcela adicional de assistência financeira complementar aos agentes de combate a endemias ACE, previsto na portaria GM/MS número 3.601, de 7 de janeiro de 2024, e da outras providências. Prefeito Municipal de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 86, inciso 7 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado por meio desta lei o
o repasse do incentivo financeiro adicional aos ocupantes dos cargos de agentes de combate a endemias, o qual se registra nos artigos seguintes. Para o lucro financeiro adicional previsto no caput deste artigo, os profissionais se encontrem registrados junto ao Fundo Nacional de Saúde. Artigo 2º. O montante do incentivo será advido do valor recebido do Governo Federal, Ministério da Saúde, destinado para essa finalidade em específico, conforme o contido na portaria número 3061 de 17 de janeiro de 2024 e suas alterações posteriores. Parágrafo único. A ausência de repasse dos valores referentes ao incentivo financeiro aos agentes de combate a endemias por parte do Governo Federal, Ministério da Saúde ou município, por meio do Fundo Nacional de Saúde, e repasse do incentivo aos profissionais correspondentes. Artigo 3. O incentivo financeiro adicional a que refere esta será para uma parcela única, porém, ficando vinculado ao repasse quando o cargo desviado de função ou afastado, exceto se afastamento por licença, maternidade, assim o incentivo de que trata esta lei na proporcionalidade ter um descontado vezes ausente de sua atividade. Terceiro, o incentivo financeiro só será pago enquanto perdurar o repasse realizado pelo governo federal para este fim em específico. Sexta, a obrigação da municipalidade, em caso de término ou suspensão dos incentivos repasses pelo governo federal do Ministério da Saúde. Artigo 4º. A incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciais e fundiários sobre o valor do incentivo financeiro adicional que trata esta lei. Artigo 5º. O valor repassado por meio da presente lei não tem natureza salarial e não se incorpora a remuneração dos agentes de combate a endemias. Não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos orçamentos vigentes de cada exercício financeiro em que a parcela for efetivamente paga. Artigo 7º. No que for necessário, esta lei poderá ser regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo via decreto. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal de Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Osés Cardoso Queiroz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 08 de 2025, Poder Executivo. Dispõe sobre o incentivo ao funcionamento de circos itinerantes e parques de diversões itinerantes a serem instalados no município de Brasilândia de Minas e da outras providências. Prefeito do município de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 86, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal
aprova e ele sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica estabelecido normas de instalação e funcionamento dos circos e parques de diversões itinerantes em conformidade com a presente lei. Parágrafo 1º. Em todo o texto da presente lei, as normas cabíveis quanto à instalação e funcionamento dos circos são também cabíveis a parques de diversões itinerantes. Artigo 2º. Para efeito desta lei, considera-se circo atividade permanente de caráter itinerante que integra o patrimônio imaterial brasileiro, onde se cria, interpreta e executa obras de caráter artístico-cultural, podendo incluir em seus espetáculos números acrobáticos, malabarismos, equilibrismos, mímicas, ilusionismos, dança, música, teatro, apresentação cônicas ou dramáticas no solo ou em forma aérea e demais expressões artísticas. Circense, povo e comunidade tradicional, porque todas as habilidades e apuro técnico desempenhados no âmbito do circo são adquiridos em família, repassadas de geração em geração para efeito de exibição ou divulgação ao público, em estrutura, equipamentos e acomodações embaixo de lona própria. Primeiro, as denominações e descrições das funções em que se desdobram as atividades dos trabalhadores circenses constam do anexo do Decreto Federal número 82.385/78, que regulamenta as profissões de artistas e técnicos. Segundo, para garantia de sua sobrevivência e complementação de renda, o circo poderá locar suas dependências e outras manifestações artísticas como shows diversos, música, teatro, dança, cultura popular e oficinas artísticas. Artigo 3º. A licença de localização e funcionamento para instalação de circo itinerante será requerida ao Poder Executivo pela pessoa que tiver a qualidade de representante da pessoa jurídica ou física, com poderes específicos para representá-la perante a administração ou por terceiro que tiver procuração específica. Primeiro, o requerimento será protocolado com antecedência mínima de 6 dias úteis relativa à data do início das atividades, declarando no próprio requerimento informação quanto ao tempo de permanência no município. Segundo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção total ou parcial das taxas para emissão da licença de localização e funcionamento, bem como do espaço público para instalação dos circos e parques itinerantes. Por vosso remédio, acurada deliberação de seus dignos pares, o incluso projeto de lei sobre o incentivo ao de circos itinerantes a serem instalados no município de Brasília, que integra o patrimônio imaterial brasileiro, onde se cria,
interpreta e executa obras de caráter artístico-cultural, podendo incluir em seus espetáculos acrobáticos, malabarismos, equilibrismos, mímicas, ilusionismo, dança, música, teatro, apresentação cômicas ou dramáticas no solo ou em forma aérea. Portanto, senhor presidente, são estas considerações que tenho a apresentar, pleiteando a aprovação do presente projeto de lei, reiterando a Vossa Excelência e aos demais os meus protestos de estima e consideração. Projeto de Lei Ordinário número 09/2025, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a associar-se e contribuir mensalmente com a Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais e do Alto Paranaíba. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, senhores vereadores e vereadoras, encaminhamos para avaliação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a associar-se e contribuir mensalmente com a Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba. A presente ação tem por objetivo mútuo entre as instituições acima para a promoção dos objetivos da Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos do Circuito Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba, como parte do sistema de turismo descrito na Lei 22.765 de 2017. Os recursos necessários à execução do objetivo do presente termo associativo, a título de anuidade de 2025 e taxa de adesão, totalizam R$ 13.724,04. Deste montante, R$ 12.477,04 são destinados à anuidade de 2025, enquanto R$ 1.247,70 referente à taxa de adesão de 10% do valor da anuidade vigente, conforme o artigo 9º, inciso 5º do Regimento Interno, que serão repassados mensalmente a IGR. Portanto, senhor presidente, são essas as que tenho a apresentar, pleiteando a aprovação do projeto de lei, ao passo em que solicito nos termos regimentais que sua missão se dê em regime de urgência do regime interno desta Casa. A oportunidade de estimação, prefeito municipal Zé Cardoso Queiroz. Mais uma vez, boa noite. Quero mencionar ali a presença do Sargento Roberto. Seja bem-vindo em Brasil de Minas, fazendo um brilhante trabalho, se Deus quiser. Sempre com a presença aqui, viu? O referido projeto de lei complementar no 0 de 2025 encontra regimentalmente urgente. Eu coloco discussão.
Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação o projeto de lei número 06 de 2025, que permanece a comissão. Se for contrário, por favor, se levanta. Aprovado 10 a 0. O referido projeto número 06 ao 09 se encontram em regimentalmente em regime de urgentíssimo. Eu coloco em discussão. Concedido. Senhor presidente, cumprimentar todos mais uma vez e só dizer que na leitura do projeto fala-se das ACE, mas gostaria de fazer um requerimento que, se fosse área de também as ACS vereador, concordo com Vossa Excelência, mas eu acredito que tem que ser um projeto separado, não, o procurador? Hã? Esse é só a CE. A CS não foi repassada. Mas a gente coloca aqui em votação para os vereadores, porém, fazer essa proposição. Isso, porém, Tanto quanto as ACS, o repasse de 2 salários mínimos é feito, né? não. Eu tinha entendido aqui no projeto que incluso as duas, né? Tanto a ACS, as que são efetivadas, né? Como foi falado, quanto as ACS. Sim, presidente, vereador. O que eu estou questionando não é a questão de colocar ou não colocar, é só a competência do procurador, competência do executivo, né? Porque eles têm que mandar isso para cá. Mas o senhor está solicitando, eu vou colocar em votação. Eu estou só questionando a competência. Igual esse projeto veio hoje, que está aqui na casa, vai ser votado. O senhor deveria, tipo assim, fazer um requerimento solicitando o executivo que mandasse o projeto deles. Mas eu vou colocar em votação. Vai para a prefeitura. Aí cabe ao prefeito e os demais. Tem que ser um projeto à parte. Tem que incluir nesse projeto que vem para cá. O senhor entendeu, né? Entendi. A colocação, porque o repasse, esse repasse que é feito pelo governo, ele é feito tanto para as ACS, as agentes de endemias, quanto para as ACS efetivadas, no município também, que é as agentes comunitárias de saúde. Não, entendi sim. A única questão que eu estou falando é assim, a competência que eu não pode incluir nesse projeto que veio. Eu vou colocar em votação aqui para os vereadores aprovarem, que a gente mandar isso para o executivo, aí eles lá vão analisar se é inconstitucional ou não. É só isso que eu quero falar. Não é que é contra, não é nada, é só a competência que nós não temos esse poder. Nós vamos ter que mandar para o executivo e o executivo vai analisar os fatos, entendeu? E outra colocação que eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, é o seguinte: foi me feito esse pedido para que o salário, né, esse adicional que é repassado, 14º salário, para as agentes, que ele seja feito separado do dia de salário normal mensal e também do 13º, para que assim elas não tenham um prejuízo. É porque eles passam de uma alíquota para outra, né? Quando você recebe um valor mais alto, você está numa alíquota. Então pague duas. Isso só pode colocar uma emenda para que seja votado nesse projeto. Eu gostaria que fosse feito e fosse protocolado esse requerimento também. Não, isso é uma emenda. Então eu só gostaria de fazer uma emenda para que seja pago em 2 parcelas. Ok. Tem uma, mas porém vai fazer o pagamento em dias separados. Não, presta atenção, pessoal. É em 2 parcelas. Vai receber o salário e o incentivo. Então são 2 parcelas. Então assim, são 2 parcelas. O salário e o incentivo. Isso, dado distinto. Isso. Então assim, não é que vai dividir o incentivo em 2 vezes. É que são 2 parcelas. O salário e o incentivo. Eu coloco em votação a emenda do
Está em votação. Os vereadores, se for favorável à emenda ao projeto de lei número 07, que permaneça como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado por 10 a 0. Você vai querer fazer o outro projeto? Na verdade, presidente, esse projeto, acredito eu, que ele não é exonero dos cofres públicos, porque ele já é um salário que é repassado já pelo governo para os cofres do município. Ok, vamos colocar e aí o procurador do nosso município aí vai analisar. O que foi passado na Procuradoria foi a portaria dos ACE. A gente lê Minas, esse é o repasse. Aí onde nós falamos, tem outra portaria que é dos ACS. Essa não foi no passado. Essa é um novo projeto. Apesar de ser repassado, é projetos distintos. ACE e ACS. Ok, então, vereador, se o senhor quiser fazer você diz. O Leival foi muito feliz aí na sua colocação. Eu só acho que para não prejudicar, né, as meninas que já estão aí aguardando e o projeto está sendo tramitado no momento, talvez seria interessante, é ótimo ter discutido isso aqui e já o doutor Calil repassar isso aí para mandar também o projeto das ACS, né? Então já foi argumentado aqui, eu acredito que você foi muito feliz de ter lembrado isso aí. E essa emenda que você colocou também aí para ser parcela única, mas em datas distintas, né, não pagar junto com o pagamento, também muito bem colocado. Isso é uma emenda que ele apresentou, foi votado, ok. Eu acho que para não ter perca para a ACE, para as meninas que já estão com o projeto aqui, já estão esperando, talvez dar um prazo aí para a prefeitura, para o executivo, encaminhar também um outro projeto para as ACS, né? Concedido. Então, eu gostaria aqui de formalizar um requerimento aqui para que o executivo encaminhe para casa, então, esse projeto de lei também das ACS, para que elas também não fiquem no prejuízo, né? Isso, igual o vereador Felipe falou, vamos votar esse projeto que está aqui, porque nem tem como a gente fazer isso nesse projeto. É impossível a gente fazer. A emenda, sim, mas incluir esse outro vai acabar atrapalhando todo mundo. Está sendo vetado inteiro. Isso, aí vai vetar inteiro. Mas eu coloco em votação o requerimento do vereador. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Se for contrário, por favor, se levanta. Aprovado por 10 a 0. Arley Valadares. Boa noite a todos novamente. Doutor Calil, no artigo 4º fala que esse repasse não pode ter desconto, correto? Então ele é integral, ele não tem desconto para elas recebem o valor integral, nem não que está aqui. Por não ter natureza salarial, não haverá incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciários, fundiários sobre o valor desse. Então vocês não terão desconto nesse incentivo. As ACS, né, falar com o doutor Calil, nós vamos ter que correr atrás desse preço para elas também, porque elas também vão querer e também é direito, né? Então vocês contam com a gente, contam com o nosso apoio. Obrigado. Vereador, concordo com o senhor. Não, no salário que elas vão receber, no incentivo, elas não têm desconto. Porém, se pagar na folha, o salário delas vão vir descontando. O salário, não o incentivo. Então, sim, tem que ser pago, igual o vereador falou de duas, pagar o salário e depois eles, porque se juntar eles, no salário delas vem descontando, porque o teto aumentou, sabe? Então, assim, há necessidade de fazer dessa forma que eles falaram aqui, porque senão o salário deles que vem igual a gente, quando você é acima de R$5.000, 27%, abaixo de 5.000, 17%. Então, se você conseguir levar dentro dos 5, por exemplo, você vai pagar 17. Se você receber alguma coisa junto, passou de 5, 27. Aí desconta no salário, não na remuneração do governo federal.
Isso é lei, ele não pode ser pago junto com o salário que são. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dos projetos de lei 06 ao 09, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado, 10 a 0. Neste momento, a leitura do requerimento número 014 ao 022. Requerimento número 014/2025, autoria vereadora Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira. Assunto: solicitação que menciona local e data: Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, o vereador que subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal, solicitando que o excelentíssimo prefeito providencie o recolhimento de animais de grande porte, equino e bovinos, que estão circulando em vias públicas. Justificativa: considerando que frequentemente podemos observar animais de grande porte pelas ruas que atravessam a cidade. Animais de grande porte, principalmente os cavalos, estão soltos em plena via pública. As cenas são vistas com frequência, o que pode ser considerado uma ameaça ao trânsito por causa de acidentes. Esses animais normalmente são soltos pelos seus donos para que busquem alimentos em lotes vagos, nos passeios ou até mesmo nas lixeiras, o que, além de ser um grave problema, também é considerado maus tratos ao animal. Do outro lado, existem os riscos oriundos da sua circulação e controle pelas ruas, sem controle pelas ruas, tendo insegurança, motoristas surpreendidos por esse trajeto. Portanto, é necessário que o Executivo realize para que esses animais assim, diante da justificativa apresentada, solicite dos novos pares a aprovação do referido requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, aos 17 de fevereiro, vereadora Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira Guimarães. Requerimento número 015/2025, autoria vereadora Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira Guimarães. Assunto: solicitação que menciona local e data: Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, o vereador que subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal, solicitando o reajuste no valor das diárias dos motoristas do positivo. Considerando a importância de se valorizar o trabalho dos servidores e proporcionar as melhores condições, a princípio pode ser analisar que o reajuste do valor das diárias dos motoristas é primordial, pois os valores pagos atualmente estão completamente defasados
e não cumprem o fim que se destinam. Além de reestruturar a defasagem dos valores, é necessário que o Executivo paute o pagamento das diárias de acordo com cada destino realizado pelo motorista. O reajustamento é medida necessária, uma vez que, com a alta dos preços durante o decorrer do tempo, os valores não sofreram reajustes reais, o que por isso se torna incompatível com as despesas reais de viagem. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos novos pares a aprovação do referido requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Orlando de Minas, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025. Vereadora Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira Guimarães. Requerimento número 016/2025. Autoria: vereador Nerivaldo Alves de Miranda. Assunto: solicitação que menciona local e data: Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, o vereador que estiver no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal solicitando que, excelentíssimo prefeito, analise a possibilidade de realizar a construção de espaços com cobertura e bancos no pronto atendimento de justificativa. Através deste requerimento, a aprovação dos nobres edis, solicito a Vossa Excelência que atenda ao nosso pedido para garantir melhor comodidade aos usuários da rede pública de saúde, pois a demanda de pacientes e acompanhantes da nossa saúde pública é grande e, consequentemente, a depender do volume de atendimentos diários, não há banco suficiente para que os usuários possam aguardar atendimento. Assim, requerimento número 017/2025. Autoria: vereador Nerivaldo Alves de Miranda. Assunto: solicitação que menciona local e data: 17 de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Orlando de Minas, o vereador que se inscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal, que o excelentíssimo prefeito analise a possibilidade de realizar pavimentação na calçada da Escola Municipal CATS. Justificativa: podemos verificar que na entrada da escola não há calçamento. Em razão disso, durante o período chuvoso, os alunos e funcionários precisam passar pela lama e no período da seca precisam conviver com a poeira. Tendo em vista o conforto e o bem-estar dos alunos e profissionais, solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito que analise a possibilidade de sanar o problema e realizar o calçamento na frente da escola. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos novos pares a aprovação do referido requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Orlando de Minas, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025. Vereador Nerivaldo Alves de Miranda. Requerimento número 018/2025. Autoria: vereadora Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira Guimarães. Assunto: solicitação que menciona local e data: Brasilândia de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, o vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio presente
do presente expediente ao prefeito municipal solicitando reposição e manutenção das iluminações públicas na Avenida Otávio Pinheiro. Justificativa. Este pedido de providências visa atender aos moradores e usuários da via. Faz-se necessário a reposição de lâmpadas e manutenção das iluminação pública no local acima citado. Haja vista que esta com lâmpadas que está com lâmpadas queimadas, trazendo insegurança e risco a todos os moradores e transeuntes da região. Saliento que a iluminação pública é um serviço básico e indispensável para atender às mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. É evidente que providências urgentes precisam ser adotadas para sanar os sérios inconvenientes causados à população devido à iluminação precária e ineficiente do local. Assim, diante das justificativas apresentadas, solicito os novos pares a aprovação da Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira Guimarães. Requerimento número 19/2025. Autoria: vereador Amaruzan Gonçalves dos Reis. Assunto: solicitação que menciona. Local e idade de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Minas, o vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência em seu plenário o envio do presente expediente ao prefeito municipal e ao secretário de saúde, solicitando que o excelentíssimo prefeito, junto ao setor competente, providencie medidas na atuação para erradicação de pernilongos em nosso município. Justificativa. Considerando que temos recebido muitas reclamações de moradores da nossa cidade em relação à grande incidência de pernilongos, que vem trazendo sérios transtornos e aborrecimentos a grande parte da nossa população. Diante do exposto, o vereador que este subscreve solicita que se determine ao órgão competente do município para que localize os focos e procedam às medidas necessárias de detetização para um controle satisfatório ou erradicação deste tormentoso problema. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos nobres pares a aprovação do referido requerimento. Vereador Amaruzan Gonçalves dos Reis. Requerimento número 020/2025. Autoria do vereador Nerivaldo Alves de Miranda. Assunto: solicitação que menciona. Local e data: Presidente de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Presidente de Minas, o vereador que este subscreve no uso das suas prerrogativas regimentais e legais requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal, solicitando que o excelentíssimo prefeito realize planejamento para a elaboração do plano diretor para o nosso município. Justificativa. Solicitamos ao Poder Executivo que, após planejamento e elaboração, envie a esta Casa Legislativa o plano diretor para aprovação. O nosso município não tem plano diretor, ou que se faz necessário para que nossa cidade tenha um planejamento urbano organizado e definido. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos novos pares a aprovação do referido requerimento. Vereador Nerivaldo Alves de Miranda. Requerimento número 021/2025. Autoria: vereador Arno Valadares Machado. Assunto: que menciona. Local e data: Presidente de Minas, 7 de fevereiro de 2025. Presidente da Câmara. O vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais, Vossa Excelência, após o plenário, o
solicitando que o excelentíssimo prefeito, junto ao setor competente, providencie melhorias na rampa de acesso. Justificativa. Com o intuito de atender o pedido da colônia de pescadores que necessita de melhorias na rampa de acesso, a qual servirá tanto para os pescadores quanto para os que utilizam para o lazer. No local também há necessidade de colocar iluminação. Tais mudanças são necessárias para garantir segurança e conforto para aqueles que frequentam o local. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito os novos pares a aprovação do referido requerimento. Sala das Sessões, Câmara Municipal do Rio Grande de Minas, 17 de fevereiro de 2025. Vereador Arlen Valadares Machado. Requerimento número 022 de 2025. Autoria, vereador Arlen Valadares Machado. Assunto, solicitação que menciona local e data, presidente de Minas, ao projeto ao prefeito municipal sobre esse prefeito determine a limpeza pois com o período chuvoso aumenta a proliferação e aumenta de animais peçonhentos, o que vamos concluir a ação sobre de minha autoria, fala sobre o acesso da rampa da colônia dos pescadores no rio Paracatu, tá? Não ficou aí que seria no rio. Também para os da prefeitura sul da lei, quando
aos bancos não haja suficiência para as pessoas que ficam para que essas pessoas tenham onde, né, se assentar e esperar ali o seu ente ali, o amigo que esteja ali recebendo atendimento. E em relação ao plano diretor, eu recebi um pedido para que, foi até junto com o nosso prefeito no período da campanha, e eu prometi que ia trazer a questão aqui para essa casa, porque o plano diretor ele traz muito benefício para a nossa cidade. Então, assim, o plano diretor é um instrumento fundamental de planejamento urbano, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento da cidade em curto, médio e longo prazo. Principais benefícios do plano diretor: ordenamento do crescimento urbano, evita ocupação desordenada e define áreas para moradia, comércio, indústria, preservação ambiental, reduz problemas como invasões irregulares e falta de infraestrutura básica, melhoria na infraestrutura e serviços públicos, planejamento eficiente para ruas, iluminação, saneamento, transporte público e equipamentos urbanos, definição de áreas para escolas, postos de saúde e áreas de lazer, atração de investimentos e desenvolvimento econômico, torna a cidade mais atrativa para empresas e indústrias ao garantir infraestrutura adequada, incentiva o turismo, comércio e geração de empregos locais, valorização imobiliária e regularização fundiária, propriedades ganham mais valor com a infraestrutura organizada, possibilita a regularização de áreas ocupadas irregularmente, né? Nós já temos aí, foi feito de uma audiência pública aqui na Escola CADES com relação a essa regularização de imóveis, né? Onde a maioria dos imóveis aqui da nossa cidade não são regularizados, né? Então, o Poder Executivo já tomou essa iniciativa de regularizar, mas o plano diretor ele traz todos esses outros benefícios, né? Porque o plano diretor ele dá a diretriz do crescimento. Nós temos aqui o projeto do campo de avião que já foi aprovado por essa casa, e ali se faz necessário um plano diretor para que ali regulamente as áreas onde serão feitas moradias, onde serão feitas os comércios, né, as indústrias. Então, foi falado isso nessa casa. Então, esse plano diretor ele se faz necessário, né, em todas as cidades, para que a cidade, então, cresça regularmente. Assim, comércio, né, hoje mesmo eu estive em Unaí, aí, com o munícipe daqui, né, atendendo o munícipe, e esse munícipe disse que ao passar por uma área de condomínios, né, de moradias, ele disse: aqui não tem um bar, não tem um comércio, né? Então, assim, o plano diretor ele traz essa normatização, né? Porque ele vai dizer onde cada área as áreas de iluminação, então ele vai regularizar a cidade. E Brasilândia está num período de desenvolvimento, vai desenvolver ainda, vai crescer, e nós precisamos trazer, né, esse plano para a nossa cidade, para que então as coisas, né, aconteçam de forma mais. Muito obrigado. Vereador Marzano. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros, vereadores, vereadoras. Boa noite ao presente. Quero aqui parabenizar aí o meu companheiro Lemos, companheiro Miguel Francisco. Tenho observado que não tem faltado nenhuma e parabenizar a todos também aí, né, que vieram a primeira vez, a segunda, que possam estar vindo outra vez. Em relação ao meu requerimento, em questão aos perguntas, isso são questões que vem desde a época do nosso companheiro de Braga, que colocava faixa na cidade, cobrando essa questão. E eu acho que isso passou da... Inclusive,
aqui nesse pernilongo para que a gente possa mobilizar o mutirão na cidade, porque sabendo também só o paciente. Cada um tem que fazer sua parte, cuidando. Seja atendido. Eu acho que nós estamos aqui para representar a população e requerimento que nós trazemos aqui é cobrando a população. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar a companheira Sabrina, né, por 2 requerimentos. Um deles eu até pedi para colocar e me falou que já tinha colocado, que é em relação aos animais na cidade. Eu tive hoje, conversei com o prefeito. Vai ser criado um cargo para colocar um responsável aí para tomar conta disso aí, né? Isso aí eu acho que já passou da hora também de tomar providência. E o outro é em questão aos motoristas, em relação à diária. A vida toda eu sou indignado com essa diária dos motoristas. É diária que eu tenho certeza, se colocar um vereador, um prefeito com uma diária dessa para ele ir lá em Patos e voltar, ele não dá conta. Ele não dá conta. Mal dá para tomar um café e um almoço muito regrado. E são categorias que merecem o nosso respeito, porque não tem hora, não tem dia e não tem distância para eles ir. Que seja respeitada aí essa questão dessa diária desse motorista. Viu, Sabrina? Reforçando aí o seu requerimento. E a questão da muriçoca também, eu vim aqui reforçar, que já tinha sido um pedido do companheiro Arlen, né? Que possamos olhar aí com carinho. Vamos chegar junto aos vereadores, não vamos ficar só com os requerimentos, não. Vamos chegar junto ao executivo para que esse requerimento realmente seja atendido. Meu muito obrigado a todos. Vereadora Sabrina. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá, né? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite aos meus colegas aqui. Então, eu acredito que os requerimentos já ficaram esclarecidos. Eu vou falar só um pouquinho. Tem um requerimento aí sobre a Avenida Otávio Pinheiro, porque essa semana eu recebi um vídeo, né, que uma pessoa fez lá, mostrando que realmente a avenida está muito escura, muito perigosa. Então, eu apresentei, conversei aqui com o presidente da casa e tudo, e estou apresentando aqui esse requerimento para que seja feita a manutenção dessas lâmpadas lá. O outro requerimento, em relação aos animais, eu recebi muitos pedidos sobre isso, várias fotos e tudo. Então, também faço necessário esse recolhimento desses animais de grande porte aqui na nossa cidade. E o terceiro requerimento, que é sobre as diárias dos motoristas. Então, assim, lá no requerimento não estava escrito a quantidade, né? A porcentagem, eu estou pedindo aí um reajuste de 30%, uma diária de R$50, o reajuste seria R$15, de R$30 seria R$9. Então, assim, nos últimos tempos, todos nós somos testemunhas da inflação e
um outro pedido também é a questão de que essa diária ela seja paga por destino e não por dia. Por exemplo, se um motorista ele vai a Patos, recebeu a sua diária, ele chega aqui, tem uma outra viagem para ele em Unai, é mais que justo que ele receba novamente. Ele almoçou, então à tarde ele precisa tomar café, jantar. E tem também um outro relato que eu sei que acontece, que às vezes o motorista está carregando um passageiro, um paciente, às vezes, que não tem condições e ele acaba ajudando, né, financeiramente. Então, fica aqui o meu pedido, né, que vocês me ajudem aí nesse requerimento, colegas, e ao prefeito municipal, que eu acredito que não vai negar isso aí, não. Muito obrigada, contem comigo. Mencionar aqui a presença do secretário de obra e seja bem-vindo. Coloca em discussão os requerimentos. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis aos requerimentos do 014 ao 022 que permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado 10 a 0. Solicito ao secretário que proceda a chamar no final dos senhores vereadores. Adalto Alves Abrantes, Amado Zan, Gonçalves dos Reis, Ale Valadares Machado, Edson Fernandes Salles, Emílio Alves Braga, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Silva da Rocha, José Carlos Santana, Luiz Felipe Silva de Andrade, Enivaldo Alves de Miranda, Sabrina Lúcia dos Santos. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião ordinária, no dia 3/3/2025. Está encerrada a sessão.